Oi, gente. Esse vídeo vlog já vai começar no meio da bagunça, porque a minha mesa tá uma bagunça tão grande que não cabe uma caneta a mais. Então, eu vou ter que arrumar. E enquanto eu arrumo, eu vou decidindo o que é que eu vou estudar. Se eu vou fazer questões de física ou se eu vou estudar usinagem. Eu tô tendendo mais a estudar usinagem, mas eu preciso fazer os dois, então tanto faz. Sim, uma coisa que eu comecei a fazer foi isso aqui. Isso aqui foi um calendário que eu tinha feito pra janeiro, porque as minhas aulas começam, quando voltar, começa dia 30 de janeiro já com prova. Então, eu vou ter que estudar durante esse mês, então eu já fiz isso aqui, eu preenchi depois. E isso aqui é basicamente um caderno de lembretes das minhas observações. Porque, por exemplo, às vezes o professor tá dando aula e ele tá dando um assunto que eu não entendi direito. Só que às vezes não vale muito a pena eu pedir pro professor explicar, porque ele vai explicar mal do mesmo jeito. Então, quando isso acontece, por exemplo, tá aqui a anotação, aí eu marco aqui, refazer, qual que é importante, fazer destrinchado. Aí assim eu sei que é uma questão que eu quero refazer depois, com calma, seja pesquisando na internet ou vendo pelo livro, pra ver se eu consigo entender o que foi que aconteceu. Então, exatamente isso que eu fiz. Isso aqui foi da aula de hoje, de dinâmica. Aí eu já anotei aqui, ó, pra fazer a questão tal do livro. E depois tem essa outra coisa aqui, também é do mesmo livro, só que essa aqui não tem a resolução no livro. Só que se eu conseguir fazer essa aqui e entender, já vai facilitar muito pra essa aqui. Eu coloquei as coisas aqui na pasta. Essa primeira página aqui vão os exemplos que eu tô refazendo. Por exemplo, esses que eu coloquei aqui. Aí eu vou fazendo aqui. Inclusive, esse exemplo daqui, dessa primeira folha, foi exatamente um exemplo que eu precisei refazer pra poder entender o que eu tava fazendo. Aí ficou assim. Então essa parte aqui são os exemplos da aula ou do livro que eu acho importante. Aí eu coloco aqui separado. Separado da minha anotação também. Aqui são algumas questões de dinâmica que o professor passa. Aqui ainda não tem todas, porque algumas eu entreguei hoje. Então, só tem algumas aqui. Aqui são as anotações da aula, porque eu notei que o professor, ele enrola muito nas anotações dele, então eu tô fazendo a parte e usando o caderno pra fazer a anotação já organizada. Que no caso, eu junto com a anotação que ele dá com o livro e o Responde Aí. Eu uso os três e vou organizando tudo muito melhor. Aqui vem as questões de cálculo 3 que eu tô fazendo. Aí eu vou colocando aqui. Aqui vem as questões de física, tanto de provas quanto de questões do livro também, que no caso são as listas. E aqui, mais pro meio, eu coloquei só as folhas em branco. E quanto ao que eu vou estudar agora? Vai ser usinagem mesmo, porque o professor veio fazendo pergunta pra gente, e se a gente não souber, ele começa a ficar irritado. Aí eu vou fazer logo a anotação, porque a anotação dele é bem quebrada e ele não manda os slides pra gente. Então, eu vou tentar ver pelo livro, que ele fala que tem tudo lá. Então, eu vou ver aqui como que vai ficar a anotação, né? Vou primeiro anotar as coisas básicas dos tipos de processos de fabricação por usinagem, que é o nome da disciplina, inclusive. E depois eu vou começar a anotar as partes lá do movimento de corte, velocidade de corte, isso aí que já são as fórmulas e a parte do assunto mesmo que ele tá dando. Como eu só tô usando esses dois cadernos esse semestre, esses dois aqui.
Esse aqui é para cálculo e física só, e esse aqui é para dinâmica e ciência e engenharia de materiais. Aí falta usinagem, que eu tô usando no finalzinho desse aqui. Só que eu comecei a perceber que eu tô escrevendo muito. Muito é bem bagunçado, mas querendo não é muito. Então, eu não quero usar isso aqui. Só que eu vou fazer a anotação mais organizada aqui, não no caderno. Porque eu não vou separar nenhuma matéria, digamos assim, pra usinagem. Vai ficar melhor fazer isso aqui. Ficou assim, ó. Aqui. Não, tá estourado. Tá estourado. Calma. Tá melhor. Aqui. E uma parte aqui também. Até agora eu só fiz 7 dos 23. Eu tô indo pro 8º. Só que, como são muitos, eu não vou deixar pra ver o assunto exatamente que ele tá dando só depois que eu terminar de ver os 23 processos. Então, eu vou fazer isso em paralelo. No caso, eu vou estudar o assunto mesmo que ele tá dando, que é essa parte de velocidade de corte, velocidade de avanço, o ângulo... Eu não lembro mais o que. Isso juntamente com os processos. Aqui eu acho que dá pra ver melhor como é que tá ficando. Ele tá feio, os desenhos estão muito piores. Mas eu sou. Aqui ó, total são 23. Aqui é o livro. 23. Ah, é bom que aqui tem os desenhos. E eu parei, não lembro onde foi que eu parei. Nossa, parei muito no começo. E eu começar aqui a parte de encerramento. Aí é bem legal esse desenho, até que alguns estão bem confusos pra mim. Mas depois eu entendi porque eu fui no YouTube. Aí eu colocava o vídeo, tipo, processo tal, usinagem. Aí tinha um vídeo lá de alguém usando a máquina. Aí dava pra entender exatamente qual era o tipo, significado do desenho. Aí facilitava. Porque às vezes só o desenho não dava pra entender direito. Deixa eu ver qual. Esse aqui tá um pouco confuso. Tinha outro também que eu não lembro mais qual era. Alguns desses aqui eu acho. Não lembro mais qual foi. Mas aí eu colocava no vídeo e dava pra entender. Acabou a aula de física agora, acabou a aula de cálculo. Eu já comi um pouco e agora tô indo pra biblioteca. Vou estudar usinagem, que foi o que eu falei que eu ia fazer ontem. Agora eu tô indo pra aula de usinagem, faltam uns 20 minutos ainda, mas o professor não gosta que chegue atrasado, então eu tô indo logo. Eu vou mostrar a anotação depois, que eu fiz de usinagem agora. Que eu tava estudando, eu não terminei, mas eu fiz uma boa parte até. E até daqui a pouco. Cheguei no CTG. Indo pra aula de usinagem agora, mas o professor demora pra chegar, então ele não vai estar aqui. Essa aula dá muito sono. Preguiça. Então, eu falei pra vocês que eu ia mostrar como é que ficou a anotação, né, que eu fiz depois da aula de física. Só que eu acabei esquecendo de gravar pra vocês, então voltei aqui pra mostrar como é que ficou. Essas frases aqui ficaram parecendo o Sonic, mas dá pra entender. Tá aqui. E essa partezinha aqui.
Então, isso aí foi da quarta-feira, só que na quinta eu tive aula, só que não teve nada muito relevante. A gente foi para o INTM, que é o laboratório lá de materiais, só que a gente não viu nada muito interessante. A gente só viu a máquina de tração, só que foi muito rápido, então nem teve muito, nossa, que interessante. E depois a gente teve aula de dinâmica só, mas foi chata como sempre. E aí, a próxima parte do vídeo já vai ser pra outra semana, no caso, a parte de segunda, que eu só vou ter aula de usinagem, eu não vou ter mais nenhuma outra aula depois disso. Então, vim pra faculdade só pra aula de usinagem. Amanhã vai ser a mesma coisa, né? Mas hoje, quando eu sair daqui, eu vou pro cinema. Então, pelo menos isso, eu já me considero de férias. Tô achando só que eu tô vindo aqui pra passar aqui. Vou no banheiro antes de falar de usinagem. Eu queria muito poder gravar lá pra vocês na aula, no galpão. Só que o professor não deixa a gente nem ver a hora, então não vai ter como. Mas seria interessante. Não consigo. Talvez, no máximo, estourando uma foto. Gravar, não. Oi gente, voltando aqui, eu percebi que nesse vídeo vlog ficou muito voltado pra usinagem, né? Não foi proposital isso, mas só pra finalizar o vídeo eu vou mostrar aqui as coisas relacionadas a projetos, no caso a disciplina de geometria descritiva que eu fiz no semestre passado. Porque assim, como eu não fui pra aula hoje de usinagem, foi a última aula, eu não fui porque eu não tava com paciência. Aí, nessas férias eu vou tentar estudar mais pra projetos, porque assim, em geometria descritiva a gente viu parte do desenho à mão, só que a gente também viu já alguns dos softwares de modelagem. A gente até quase ia imprimindo o nosso projeto em 3D, mas acabou chovendo no dia e já tava no final do semestre, então a gente não imprimiu. Mas a gente viu uma parte do SketchUp e a outra parte, que foi um projeto que a gente fazia um gerador eólico, que eu vou mostrar aqui se eu conseguir achar, era livre, a gente podia escolher o software de 3D que a gente quisesse. Então, teve gente que usou SolidWorks, teve gente que usou Inventor, e eu não sei se teve alguém que usou SketchUp, eu acredito que não. Mas, por exemplo, foi em dupla isso aí. Eu e a minha amiga, a gente fez no Inventor. A questão é eu achar onde ele tá, porque eu não sei. Se der, eu vou tentar procurar também as partes no AutoCAD que a gente fez, porque a gente tinha que... Nossa, seria bom mostrar a prancha pra vocês. Eu tô procurando aqui, porque a gente também aprendeu a usar o AutoCAD, né? Só que a gente não usou tanto assim, não. Mas eu vou tentar achar. Eu acho que tá no Dropbox. Quando eu achar aqui, eu volto. Aqui eu vou mostrar. Essa aqui foi uma das atividades bem iniciais que a gente fez no AutoCAD, que era mais pra gente aprender a colocar. Nessa parte aqui a gente não tava focando tanto na forma como a gente tava colocando as cotas, por isso que ficou tudo quebrado desse jeito. Os eixos também, eu tinha colocado errado, não era pra colocar isso aqui, a professora corrigiu depois, só que a gente não precisava mudar mais. Ao deixar aqui, até porque a gente já tava fazendo outras coisas, então não ia precisar mudar mais. Ah não, pera, tem mais coisa aqui. Aí tem esse outro aqui também, que a gente não tava focando tanto nas cotas e nos eixos, que tá tudo errado. Mas depois eu não coloquei mais quando a gente veio fazer. Isso aqui foi a primeira vez que eu tinha feito errado. E aqui também tem essa outra parte aqui desse morcego, que acabou dando meio que errada, porque a gente não tinha um ponto de referência pra fazer uma curva aqui, porque aqui são formados por 3 curvas diferentes. Aí a gente teve que usar uma outra função daqui pra poder conseguir fazer. Então tem essa parte aqui. Deixa eu ver, isso aqui foi uma das tentativas de fazer.
Isso aqui foi o violino, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, fica melhor, eu acho. Foi o violino, de novo as cotas não estão certinhas, porque não tá tudo alinhado, mas isso aqui. Foi esse aqui que eu usei. Esse aqui tá com as cotas, eu não lembro se tá com as cotas certas. Acho que sim. Aí foi esse aqui. E aqui tá a parte do invento que a gente fez nosso gerador eólico. E ficou desse jeito aqui. Deu um trabalho muito grande pra fazer essas hélices e ainda pra conectar. Elas não ficaram muito bem conectadas, mas era só pra gente treinar mesmo, então acabou não tendo necessidade de ficar muito bem conectado. E é exatamente por isso que eu vou estudar mais nessas férias como usar o invento e essa parte mais de modelagem mesmo. E aqui tá o microfone. Eu não vou nem mexer muito, porque dá tanto trabalho mexer nesses cadeados. Eu fiquei completamente traumatizada com eles, tentando fazer esse microfone. Tá tudo errado, mas é que eu não tinha mais paciência pra fazer isso aqui. Eu tinha cansado já e eu não tinha mais tempo. Então ficou desse jeito mesmo o microfone. Então, eu mostrei aqui essas partes que a gente fez de modelagem 3D e de 2D também, no caso do AutoCAD. Só que, tem as pranchas, calma, vou mostrar as pranchas. Não vou achar. Mas eu mostrei até porque, né, eu pretendo evoluir mais, vou aprender mais nessas férias, dar uma focada maior também nas normas técnicas, porque assim, no final ficou mais certo, é que eu não tô achando mesmo as pranchas do gerador, por exemplo. Só que os arquivos que eu tenho aqui são os arquivos antigos, não são os arquivos que eu enviei para os professores, eles já estavam corrigidos. Aí esses arquivos que eu tô aqui são os antigos, então não tenho como mostrar as coisas mais certinhas. Mas dá pra ter noção de como é que foi. E além disso a gente também fez... Foi o que a gente fez? A gente fez também desenho à mão. Eu vou pegar aqui pra mostrar. Ele tá todo riscado porque já tá com a correção dos professores. Aqui, eu tinha até feito essa capinha aqui, só que acabou tudo soltando depois. Sim, eu tô mostrando isso aqui porque eu vou pretender estudar nessas férias, então eu vou gravar vídeo fazendo isso. Só que assim, é que eu tô com muita saudade de desenho técnico, seja ele no computador ou à mão. Porque assim, no primeiro semestre eu tinha GGT, Geometria Gráfica Tridimensional. Só que eu tava fazendo a matéria, então era meio que a minha folga do tanto de conta que eu tinha que fazer, no caso de cálculo, física, geometria analítica. Então era a minha folga. No segundo período, eu não tinha nenhuma matéria de desenho, mas eu era monitora de GT. Então, eu ainda tinha aquele contato muito próximo com a matéria, né? No meu período passado, que no caso foi o terceiro, eu tinha geometria descritiva, então já tinha esse contato bem grande, e ainda fui monitora de GT de novo. Só que esse semestre eu não tô com nenhuma cadeira de projetos relacionada a desenho, e nem tô fazendo monitoria de GT, então não tô tendo nenhum contato com isso, tá me deixando muito agoniada, porque eu tô com muita saudade. Seja de fazer alguma coisa aqui, ou de usar esses quadros, que eles estão aqui. Um deles tá aqui, o outro tá no estúdio. E aí, eu tô com muita saudade de usar alguma coisa do tipo, sabe? Então eu vou mostrar aqui os desenhos. Vai estar difícil entender, porque é no papel manteiga e eu tô com preguiça de pegar outra folha. Então isso aqui foi a gente usando algumas técnicas pra fazer o hexágono e o pentágono, que os professores explicaram, foi bem básico. Eles não deram o assunto normal de geometria descritiva, mas ainda assim foi legal. Isso aqui foi a parte de fazer um octógono. Nossa, o sol não tá ajudando. Aqui. Eu vou pegar uma outra folha, porque não vai dar pra entender assim. Pra cá mesmo. Dá pra entender melhor agora? Acho que dá. Aí foi essa parte de fazer o octógono, se eu não me engano foi. Essa parte aqui foi de fazer algumas curvas sem sentido, mas foi legal de fazer. Aqui. Deixa eu ver. Essa parte aqui, a gente treinou mais a parte das concordâncias das curvas, da conexão entre elas. Foi legal de fazer isso aqui, mas eu precisei fazer ele umas 2 vezes. Não foi esse não, foi outro que eu precisei fazer 2 vezes. Esse aqui, de novo, a parte de concordância das curvas. Tá aqui.
rápido, mas é que eu não sei quanto tempo esse vídeo tá, então pode ser que seja muito longo. Foi esse aqui que eu precisei fazer umas 2 vezes, porque o ângulo tava errado. Aqui. Deixa eu ver. Ah, esse aqui foi legal de fazer. Tirou um pouco a paciência, porque, né, mas foi legal de fazer. Peças e tem mais, não acabou ainda não. Tá tudo se despedaçando, porque não tá ficando no grampeador. Isso aqui tá separado, então... Isso aqui foi o primeiro mongeano que a gente fez na aula. Aqui. Aqui. Tem esse outro aqui que também foi com medida errada e com a linha de corte. Detalhe que essa parte aí da linha de corte, eu perdi a aula, porque assim, quando eu tinha geometria descritiva, a aula era na terça, só que eu tinha monitoria na terça e a minha monitoria era de meio-dia até, não, meio-dia e meia até 1h, só que era em outro prédio. E a minha aula de geometria descritiva começava de 1h. Então, daqui que eu conseguisse sair de lá, fechasse a sala, deixasse todos os alunos saírem e ainda chegasse no outro prédio, os professores já tinham dado essa parte inicial do assunto. Então, eu perdia a parte que eles estavam explicando, eu só chegava só na hora de fazer. Eu só chegava lá, já tinha um desenho lá no quadro que a gente tinha que fazer, ia lá e fazia. Só que aí eu esquecia de colocar eixo, eu nem sabia que tinha que colocar eixo no começo. A parte do corte, toda a aula de corte eu perdi. E essa aqui foi numa 3, tem que mostrar por partes. Essa partezinha aqui. Depois aqui embaixo. Foi difícil mostrar isso aqui. Essa aqui. E ainda tem essa parte de, né, são bem simplesinhas. E que eu já tinha feito, já tinha ensinado a fazer umas 10 vezes e eu tive que fazer de novo, né? Mas tudo bem. Foi assim, esses foram os desenhos que eu fiz. Acho que tá faltando alguma coisa? Tá faltando a prancha do gerador, né? Eu vou tentar achar. Pronto, ficou assim. No caso, a gente fez tudo isso aqui no Inventor. A gente fez o modelo 3D e fez as fichas a partir do modelo 3D lá no próprio Inventor. Aí, isso aqui foram os cortes, que também estava sendo cobrado. Corte. E as cotas. Então é isso, eu vou parar esse vídeo por aqui já, porque como já faz um tempão que eu não posto vídeo aqui, eu tenho outro vídeo também que eu gravei, só que eu não acho que ele ficou muito bom. Então eu não sei se eu vou gravar, se eu vou postar ele não. Acho que eu vou postar só esse aqui. Até porque eu tô aparecendo falando mais, então melhor. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se vocês quiserem que eu faça algum outro vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou gravar. E vai ter outro de vlog só estudando pra essa parte de desenho. Vai ser só voltado para softwares mesmo, porque eu não acho que eu vou usar muito desenho à mão daqui pra frente. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, comenta caso você queira algum vídeo específico e se inscreve no meu canal. Tchauzinho!